Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo Sela e nós estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal do YouTube. E hoje eu estou aqui num ambiente um pouquinho diferente, eu estou no centro cirúrgico. E o nosso tema de hoje é: será que todo mundo pode fazer uma rinoplastia? E a resposta é: na teoria sim, mas na prática depende. E eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês ao longo desse vídeo. Mas antes disso, queria pedir para vocês para que ativasse o sininho de notificação, se inscrevesse no nosso canal, curtisse, compartilhasse e deixasse seu comentário para qualquer dúvida que nós vamos ter o prazer em responder para vocês. Todo mundo pode fazer uma rinoplastia? Na teoria sim. Por que na teoria sim? Primeiro, se o paciente tiver condição clínica para realizar o procedimento, ele pode sim fazer uma rinoplastia. E o que é uma condição clínica? Se o paciente tiver uma doença, um problema de saúde, vamos supor, tem uma hipertensão, tem uma diabetes ou algum outro problema crônico, se esse problema estiver controlado, não tem problema algum, a gente pode sim fazer uma rinoplastia. Agora, se esse paciente não está controlado, aí ele precisa ir buscar o médico especialista que acompanha, fazer o controle dessa doença e aí sim ele pode ir para o procedimento cirúrgico. Então, a idade não é um impeditivo para fazer uma rinoplastia. Já operei paciente com 68, 70 anos fazendo uma rinoplastia. Por quê? Porque as condições clínicas, o estado de saúde desse paciente, ele estava bem. Outro ponto é, será que a alteração que eu tenho no nariz é passível de correção? E o que é isso? Às vezes o paciente ele já tem um nariz bonito e às vezes o que incomoda ele é uma leve assimetria, é alguma alteraçãozinha muito pontual, muito sutil, muito discreta e que às vezes num processo de uma rinoplastia pode ser que não consiga corrigir ou até fazer um outro grau de assimetria. Por quê? Porque quando a gente vai mexer no nariz, vai abrir o nariz, você tem a chance de fazer uma fibrose, que é um processo cicatricial do próprio organismo do paciente. Então nós temos que botar na balança o risco-benefício, se vale realmente a pena para fazer esse procedimento. Às vezes pacientes que já operaram o nariz algumas vezes, várias vezes, já tem um nariz relativamente bonito, mas é algo sutil que incomoda. Isso é muito importante discutir com o teu médico para ver se realmente vale a pena ir para um outro procedimento para fazer uma nova rinoplastia. E o terceiro ponto é, será que as expectativas do paciente elas estão alinhadas com o resultado que o cirurgião vai entregar para ela na cirurgia? Como assim, Gustavo? Explica um pouquinho. Então vamos lá. Imagina que o paciente tem uma pele grossa, uma pele bem grossa, e ele pensa que com a rinoplastia ele vai ficar com o nariz super fino, super definido, igual um paciente que tem uma pele fina. Será que esse paciente pode operar? Pensa comigo um pouquinho. Não, né, gente? Por quê? Ele tem que entender que a rinoplastia tem algumas limitações. E limitações, às vezes, por causa da própria anatomia do paciente. Então, se esse paciente ele tem uma pele muito grossa, por mais que a gente tenha manobras para se fazer durante a cirurgia, pós-cirúrgico com algumas medicações, com outras manobras que a gente faz, o paciente vai ter uma certa limitação. O que pode atrapalhar a definição é a pele que vai estar por cima. Então eu gosto de explicar para o paciente assim, ó. Imagina que vocês pegam e jogam um lençol por cima de vocês. Nesse lençol, você vai conseguir ver onde está o nariz, a orelha, o queixo. Agora imagina que eu tiro o lençol e que eu vou colocar um edredom. Eu sei onde está o nariz, o queixo, a orelha? Vai ficar mais difícil, né? Por quê? Porque o edredom é mais grosso. Então imagina que o lençol e o edredom seria uma comparação de pele fina com pele grossa. Então o paciente ele tem que entender que é uma limitação da própria anatomia. Não tem como eu tirar a pele dele fora e colocar uma pele nova. A gente tem coisas para fazer para reduzir o volume dessa pele, a espessura da pele. Porém, vai ser de cada um o quanto que a gente consegue reduzir a espessura da pele. Então, se o paciente não entende que ele tem algumas limitações, não é o momento dele operar. Ele precisa entender que
tem limitações a cirurgia, para aí sim ele poder ir para o procedimento cirúrgico. O quarto ponto, muito importante, é se o paciente tem algum problema que a gente chama de dismorfismo. E o que é isso? Dismorfismo é aquele paciente que ele tem uma alteração, às vezes sutil, discreta, ou nem tem essa alteração, e ele acha que aquilo é muito grande, que é uma alteração muito grande, ou seja, ele se vê diferente do que realmente ele é. Então, um exemplo, não na parte da rinoplastia, mas um exemplo que é pessoas anoréxicas, ou seja, pessoas que são extremamente magras, mas elas se olham como se ela tivesse com excesso de peso. Isso é um tipo de dismorfismo, um dismorfismo corporal. Então, um paciente que ele tem um nariz relativamente bonito, ou que a alteração é pequena, mas que ele acha que aquilo é muito grande, opa, pera lá, esse paciente ele não está pronto para fazer uma rinoplastia. Por quê? Porque ele vai operar, o nariz dele pode ficar o mais bonito que for, ele vai continuar achando que o nariz está feio, porque o problema não está no nariz, o problema está na mente. Então, muitas vezes, a gente precisa encaminhar esses pacientes para um acompanhamento psicológico, para aí sim ele poder passar por cirurgia. Não só esse tipo de paciente, os pacientes que têm uma expectativa irreal também, que foi o terceiro ponto que eu falei. Se o paciente ele não entende que tem limitação, ele não está pronto para operar. Ele precisa passar, às vezes, por psicólogos para poder entender que existem certas limitações e aí sim ele está preparado para fazer o procedimento cirúrgico. Então, pessoal, todo mundo pode fazer uma rinoplastia? Depende, né? Na teoria, sim, todo mundo que tem uma alteração no nariz poderia fazer uma rinoplastia, mas na prática a gente tem que observar se o paciente tem uma condição clínica, se o paciente tem as alterações que a gente consegue corrigir na rinoplastia, se o paciente tem as expectativas alinhadas com o resultado que a gente vai conseguir chegar e com a expectativa dele do que ele acha que a gente vai conseguir chegar, e outra, se o paciente não tem nenhum tipo de dismorfismo, ou seja, nenhum tipo de alteração psicológica em que ele se vê diferente do que realmente ele é. Tirando isso, normalmente a gente pode operar sim os pacientes. Então, a gente precisa ajustar essas alterações para depois sim conseguir levar o paciente para uma rinoplastia. Então, pessoal, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo, que eu vou ter o prazer em ajudar vocês. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação. Assim vocês vão ficar por dentro de todo o conteúdo assim que nós lançarmos no nosso canal. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos.